Agora damos continuidade ao programa Bexiga News no ar com a entrevista com a doutora Cândida, que é formada em Direito, pós-graduada em Direito Civil, especialista e pós-graduada em Direito Imobiliário e corretora de imóveis. Atua desde 1987 na empresa JC Escócia Administração de Bens Limitada, exercendo como advogada militante nas áreas condominial, imobiliária, responsabilidade civil, administração de bens imóveis e corretagem de imóveis. Mais uma vez, muito boa tarde, doutora Cândida. Boa tarde, Lombardi. Doutora, por que a cada dia cresce mais o número de prédios de apartamentos, principalmente nos grandes centros? O que aconteceu nos últimos tempos foi uma escassez de espaço e uma explosão demográfica no país. Em função do êxodo rural, das pessoas entenderem que deveriam ir para os grandes centros para ter uma oportunidade melhor de vida. Chegou uma hora, como nós temos visto aí, que não tem muito espaço para a construção de, por exemplo, casas. Não tem moradia para todo mundo. Então, a construção de prédios verticais, num espaço pequeno, você consegue colocar 100, 200, 300 famílias, enquanto que precisaria muito mais que o dobro para estar acomodando essas pessoas. E esse é o motivo de estar crescendo cada dia mais, e nós temos isso nesse ano de 2008, 2009, principalmente as construções em prédios de apartamento estão de vento em popa. Correto. E como devemos nos preparar para morar em prédios de apartamentos? Olha, esse é o grande problema de condomínio. Em primeiro lugar, quando a gente se propõe a morar em um prédio de apartamentos, seja por que motivo for, por segurança ou por qualquer motivo, mas nós entendemos que devemos ir para um prédio de apartamentos. Temos de saber, nesse momento, que nós vamos ter vizinhos em todos os lados e que nós vamos ter também limitações dos nossos hábitos. Por outro lado, que vão haver normas e que nós seremos obrigados a acatar essas normas. Então, os grandes problemas nos condomínios é exatamente pela falta de conhecimento disso e, às vezes, até de aceitação disso. Sim, e o que é fundamental para sabermos sobre as normas condominiais? A partir do momento que nós resolvemos ir para morar num prédio de apartamentos, num condomínio, numa comunidade, nós temos que entender que lá tem normas. Que normas são essas em condomínio? Em condomínio nós temos uma norma que poderíamos até chamar de a lei do condomínio, né, que é a convenção condominial. Cada prédio, cada condomínio tem uma convenção. O que é a convenção? A convenção são determinações a respeito daquele condomínio, de como vivemos lá, o que podemos, o que não podemos fazer. Evidentemente que essa convenção é de acordo com a lei. Ela não pode conflitar com a lei cogente, que é a lei do Código Civil. Tão importante essa história da convenção e de regulamento interno, que o Código Civil novo trouxe capítulos de 1335, especificamente de normas condominiais. Por quê? Porque é um instituto novo e as pessoas não conhecem bem, vêm, às vezes, de casas térreas. O Código Civil determinou de 1331 a 1358 que só trata de condomínio, que foi chamado, inclusive, de condomínio edilício. Então, as pessoas vão morar em prédios de apartamento e entendem que, por exemplo, que ela pode ter o aparelho de som alto, que ela pode deixar as crianças correr, que criança em condomínio é uma coisa complicada. Tem que se ter um pouco de paciência, porque o que eu costumo falar é que não dá para cortar a perna de criança, né? Então, tem que ter um pouco de paciência, porque as pessoas têm criança em condomínio e tem que, de vez em quando, repreender, né, essas crianças. Mas acho que uma das coisas que mais incomoda no condomínio são aparelhos de som alto, brigas de casais, audíveis no condomínio inteiro. Isso incomoda mais as pessoas. Mas a partir do momento que a gente saiba
que tem uma limitação, que nós precisamos obrigatoriamente obedecer essa limitação, as coisas ficam melhor. A convenção, ela traz todas as normas que você tem, o que você pode e o que você não pode fazer naquela comunidade. Que comunidade? Aquela comunidade para a qual você foi morar. Então, eu vejo até interessante, em alguns lugares eu costumo falar, que uma das coisas importantes que a gente não tem o hábito de ver no que tange a condomínio é de, antes de adquirir um apartamento, de e ver o que diz a convenção daquele prédio. Porque o que acontece? A gente, às vezes, compra um apartamento, a gente gosta de animais, e naquele prédio, por uma determinação da convenção, não pode ter animais. Não pode ter gato, pode ter cachorro, por exemplo. E aí você comprou o apartamento, e vem o síndico, o zelador, e olha, aqui não pode, e aí? Como é que faz? Aí você vai começar a brigar com o condomínio, e vai ser um problema sério, porque você já vai ser um condomínio que entrou, entre aspas, criando o caso. Então, a convenção condominial é muito importante. Bom seria que todas as pessoas, antes de comprar o imóvel, que procurasse saber porque a partir do momento que você comprou o imóvel, que você foi para aquele imóvel, obrigatoriamente você tem que ser obediente àquelas normas. Então, por exemplo, é uma coisa absurda, só um exemplo que eu vou dar. Numa convenção tem lá uma cláusula que diz, nesse condomínio só pode usar camisa vermelha. E aí você veio comprar um apartamento, só que você não gosta de vermelho. E aí? Obrigatoriamente você vai ter que usar no condomínio. Por quê? Porque aquela norma tem que ser obedecida, senão você perde completamente o fio da meada no condomínio. E é muita gente, e tratar com pessoas é um pouco complexo, né, por uma série de fatores. Tem o regulamento interno também. O regulamento interno traz mais as normas, vamos dizer assim, normas mais leves, mas que tem que ser cumpridas. Você tem que fechar o portão quando entrar, essas coisas assim, que a convenção não trata. A convenção trata do geral, né? Essas duas diretrizes para o condomínio são de suma importância. A gente precisa saber, quando a gente vai para um condomínio, a gente tem a obrigação de saber disso, procurar saber, né, para que a gente possa seguir essas normas. E muitos inquilinos, às vezes, proprietários até mesmo, não sabem dessa convenção, onde eles possam encontrar, é na administradora, é com o próprio síndico, onde geralmente fica a convenção para eles poderem ter ciência. Lombardi, a grande maioria de condôminos, né, condôminos são proprietários e inquilinos, não tem conhecimento de convenção. Alguns nem sabem o que é. A convenção é registrada no registro de imóveis do local do prédio. Por outro lado, ela pode ser adquirida em cópia, o condomínio vai solicita da administradora ou do síndico que forneça uma cópia, tanto da convenção quanto do regulamento interno. Mas, infelizmente, a grande maioria, quando se fala assim convenção, uma convenção do quê? As pessoas não desconhecem esse documento. Certo. Já nós voltamos, dando continuidade à entrevista com a doutora Cândida. E antes, ouvinte, tem um recado aqui bem importante para você. O SENAC 9 de julho está com inscrições abertas para a próxima turma do PET. O que seria o PET? É o Programa de Educação para o Trabalho. Este curso é gratuito, preparatório para o mercado de trabalho e voltado para jovens entre 15 e 21 anos, que tenham renda de até 1,5 salário per capita e se interesse por questões relacionadas ao mundo do trabalho. A turma terá início em 19 de outubro. E os interessados podem fazer a inscrição diretamente na unidade SENAC 9 de julho, no prédio da FEComércio, no 4º andar, ou pelo site www.sp.senac.br. As vagas são limitadas. Não percam, é uma boa oportunidade para você, jovem de 15 a 21 anos. Vamos mais aos recados dos nossos patrocinadores.